Amém. Glória a Deus. Eu vou deixar uma palavra que está em segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que seu servo temia o Senhor. Mas veio um credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por eles? Por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: A tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça vasos emprestados, muitas vasilhas, a todos os vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e teus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. E a mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Este lhe passava as vasilhas e ela enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga mais vasilha. E ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e disse: Vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém. Eu quero falar aqui como Deus não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém. Nós encontramos aqui na Bíblia um texto revelador daquilo que Deus prepara para aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia diz que a mulher era viúva, ou seja, ela já não tinha alguém para ser o seu braço forte, o cônjuge que estaria ali alimentando ela, ajudando ela, dando a vida para ela, porque na época as mulheres não tinham a oportunidade que os homens tinham. E é o que aconteceu. A Bíblia diz que ela já era viúva. Mas só que o homem apenas não só deixou ela, mas deixou dívidas. Ela ficou endividada. E a pessoa endividada já é cruel, né? E aí chegou o credor, o homem a que o seu marido devia, batendo na porta e pedindo para levar os seus filhos como pagamento da dívida que o seu marido deixara. E aí eu imagino agora a sensação daquela mulher, tendo uma vida solitária, não tinha mais o cônjuge, e agora alguém chega para levar os seus 2 filhos. Que terror seria esse? Quem é pai e quem é mãe sabe e imagina o que seria essa dor de ter os seus filhos levados para ser escravos, para serem servos. E eu imagino a cena da sua vizinhança, da sua casa, as pessoas observando talvez tal cena da pessoa cobrando na porta, triste. Aí a Bíblia diz que ela vendo aquela situação, vivenciando aquilo, ela não foi sair contando para qualquer pessoa a sua situação, porque às vezes nós temos os nossos problemas e saímos contando para um e para outro, para um e para outro, e ninguém resolve nada. Precisamos aprender uma coisa: nós não devemos falar tudo para todos. Nem todo mundo deve saber o que se passa na minha vida e nem dentro da minha casa, principalmente com meu marido, com os meus filhos, né, com a esposa, seja lá quem for. Não devemos falar tudo para todos, devemos guardar e falar somente aqueles que podem resolver a situação. E quem é? Jesus. A Bíblia diz que ela foi ao homem de Deus, ao profeta, a Eliseu, e contou a sua situação, contou a sua peleja, aquilo que ela passava naquele momento. A Bíblia diz que o profeta perguntou: mulher, o que hei eu de fazer para contigo? E a mulher ela dá 2 respostas. Na primeira resposta, ela dá uma resposta física, resposta psicológica, resposta da carne. Ela diz assim: a tua serva não tem nada em casa. Ou seja, às vezes nós temos como vencer, mas não queremos utilizar aquilo que temos. Eu aprendi uma coisa na minha vida, irmãos. Deus, ele quer nos usar com aquilo que temos e com aquilo que sabemos fazer. Deus, aprenda isso e grave. Deus quer nos usar com aquilo que temos e aquilo que sabemos fazer. Se você tem um dom, se você tem um talento, Deus quer te usar com isso aí. Aí a Bíblia diz que ela responde: não tenho nada em casa, nada. Resposta humana.
A visão humana é assim às vezes. Eu não sei, não tenho, não sei como fazer, não sei como agir, e a gente se dá uma de coitadinha, coitado de mim, e se fecha, fica no canto. Então a Bíblia diz que ela responde assim: não tenho nada. Mas ela, vírgula, a não ser uma botija de azeite. Para aquela mulher, era apenas uma botija de azeite, que talvez daria para um dia de alimento. Mas para Deus era a porta do milagre. Às vezes aquilo que nós temos, para a gente é pouco, mas para Deus pode ser um milagre que está na nossa porta. Pode ser um milagre que está chegando na nossa vida. Aos nossos olhos parece pouco, mas para Deus com certeza vai ser muito. Aí a Bíblia diz que quando ela responde assim, o profeta diz para ela o seguinte: os irmãos estão me ouvindo? Sim ou não? Que parou aqui. Sim. Amém. Então a Bíblia diz que ele diz assim: olha, faz o seguinte, mulher, pega esse azeite, chama os teus filhos, vai na vizinhança, pede vaso emprestado, mas não pede pouco, não, pede muito. Sabe por quê? Porque o que Deus quer fazer na nossa vida é muito, é grande, não é pouco. Chega dessa visão de carrinho, casinha, igrejinha, não. Deus quer fazer coisa grande. Deus é grande, ele faz coisa grande. Então a Bíblia diz que ela foi, fez como o profeta disse, pegou vaso emprestado, pegou muito, muito, muito mesmo. Agora preste atenção no detalhe. O profeta disse assim: ó, vai, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E eu reforço. Tem coisa que é só para ti e para tua família saber. Tem coisa que é só para ti, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa saber. Nem todo mundo precisa saber do milagre que Deus está fazendo. Deixa eles ver só o resultado. Não precisam saber da trajetória, do início e do meio, não. Todo mundo vai ver o resultado. E a Bíblia diz que ela foi, deitou azeite, enquanto tinha vasilha, tinha azeite, enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto tiver fé, Deus vai fazer um milagre. Enquanto tiver fé na sua vida, Deus vai te usar. Enquanto você estiver disponível, Deus vai fazer um milagre. Oh, isso é uma palavra profética para você. Enquanto você tiver fé, Deus tem milagre. E para me encerrar aqui rapidamente, a palavra revelada da palavra de Deus, a Bíblia diz que quando terminou de encher as vasilhas, ela chamou o profeta. Escute bem. E ela disse: olha, profeta, acabou. Estão todas cheias. Ele disse assim: vai, vende tudo, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivam do resto. Sabe o que significa isso? Deus prosperou, Deus multiplicou o azeite e fez com que ela pagasse toda a dívida dela. Ela ficou sem dívida. Mas o milagre não está aí. O milagre está em que tu e teus filhos vivam do resto. No hebraico, no original, significa, sabe o quê? Tu vai viver até morrer desse azeite e os teus filhos vão viver até o final da vida deles com esse azeite que Deus multiplicou. O milagre de Deus é tão grande que vai servir para você até o final da tua vida, vai servir para os teus filhos até o final da vida dele e até a quarta geração. Tome posse disso, eu profetizo que o milagre que Deus vai fazer na tua vida vai servir para ti, para os teus filhos, para os teus netos e para os teus bisnetos, como diz a palavra de Deus, até a quarta geração. Tome posse desse milagre em nome de Jesus. Amém? Irmãos, me perdoe mesmo. Eu queria ter mais tempo aqui, eu me confundi